Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 27 de junho de 2024, uma quinta-feira em São Paulo, dia nublado, por volta aí de 20 graus na capital paulista. Falarei hoje sobre o plano Drop Shot, foi sugestão de um seguidor do canal. Veja, esse plano ele mostra muito bem a mentalidade reinante ali no final da Segunda Guerra Mundial, aquela mentalidade absolutamente radical e que se tornou uma tônica durante toda a Guerra Fria. Principalmente foi um embate ideológico. Boa parte do jargão político que ainda está vigente agora, neste momento, veio deste período. Por exemplo, a ideia do fascismo, a ideia do comunismo, a ideia do liberalismo, três termos que devem ser compreendidos no contexto desta época e no contexto atual. A rigor, você só teve fascismo durante os fatis, né? Os grupos lá do Mussolini. Da mesma forma, você só teve nazismo, né, com o partido nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, né, do Adolf Hitler. A rigor, comunismo você nunca teve, na verdade. O comunismo é um certo episódio aí. Ele foi uma ideologia, ele nunca foi implementado, ele foi uma tendência ideológica, ele foi usado ideologicamente. Né? Então você vê que já no próprio uso do termo já existe uma certa dubiedade, vamos dizer assim. Por que eu digo que comunismo nunca existiu? Porque o comunismo foi desde sempre uma utopia. Né? Uma utopia socialista, uma utopia científica, uma utopia, foi pensado como uma utopia. Né? Então, é um tema bastante complexo, mas vamos diretamente ao assunto. Veja, o plano dos Estados Unidos, na época imediata após a Segunda Guerra Mundial, 1945, a gente sabe, a guerra começou de maneira mais, digamos, declarada em 39 e ela vai se encerrar de uma maneira mais declarada em 45. E daí começam as tramas, né? Começam as conspirações, começam as rasteiras, né? O plano era destruir a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com bombas nucleares. Então vamos entender o que foi o plano Drop Shot. Ele foi, na verdade, não um, mas 5 planos, né? 5 planos militares elaborados pelos Estados Unidos, foram desenvolvidos aí e tentados implementar entre 1945 e 1949. O plano consistia simplesmente em destruir completamente a União Soviética com bombas nucleares. O plano estabelecia o seguinte: o lançamento de 300 bombas nucleares e outras 29 mil bombas convencionais em 200 alvos definidos em 100 cidades da União Soviética, para encerrar com pelo menos 85% do potencial industrial e, sobretudo, do potencial humano do bloco. Ou seja, ele é um plano abertamente, na verdade era um plano secreto, mas digo, ele era abertamente na sua formulação, na maneira como foi pensado, na sua teoria, né? É um plano absolutamente genocida, né? Então, logo a Segunda Guerra Mundial terminou, os Estados Unidos eram os únicos possuidores de armas nucleares, né? E eles se viam desta forma, como a única hegemonia possível no mundo, né? Trataram de estudar as possibilidades de lançar um ataque preventivo contra a União Soviética, que eliminaria a superpotência do Exército Vermelho. Quer dizer, eles viam então a União Soviética também como uma potência, e não só como uma superpotência do tabuleiro de jogo, mas é uma superpotência que não tinha armas nucleares, né? Quer dizer, os Estados Unidos tinha, de fato, uma evidente superioridade tecnológica naquele momento. Os Estados Unidos acreditavam ou criaram a narrativa de que a Europa Ocidental, o Oriente Médio e o Japão seriam invadidos pelos soviéticos. Veja, e aí você já começa uma guerra de informação e uma guerra de desinformação. Muito da mentalidade macartista deste período veio desembocar aqui no Brasil, né?
desde 2013, né? Essa mentalidade de se enxergar comunista embaixo da cama. Qualquer pessoa da qual você discorde minimamente, ela é taxada de comunista. Enfim, toda essa mentalidade alumínica, né? Do chapéu de alumínio, veio desta época. Você vê que nós ainda estamos sujeitos ao jargão político e ideológico deste período. Por exemplo, a narrativa de que os soviéticos vão invadir a Europa Ocidental. Veja, não é questão de que eles vão invadir, eles já estavam lá, né? Quando eles venceram, né, a Wehrmacht, as SS nazistas, né, as forças terrestres, né, nazistas, eles foram avançando por conta da guerra do campo de batalha, da frente de batalha. Eles foram avançando e depois, inclusive, a Alemanha, a gente sabe, foi dividida em duas partes, né? Foi feita um muro de Berlim, né? A ideia de que eles iam invadir o Oriente Médio, bom, já é um pouco mais por conta aí da narrativa, né? E que iriam invadir o Japão, né? Então, eles usaram esse argumento, tipo, olha, se nós não os destruirmos, eles vão dominar o mundo, né? Então, vejam só, em setembro de 1948, né, portanto, o plano ele já foi elaborado um pouco antes. Quer dizer, logo no pós-guerra já se começou a debater nos círculos internos do poder, né? Por exemplo, vocês sabem que o Projeto Manhattan ele foi criado por um círculo reduzido, né, de elementos ali que se encontravam no Bohemian Grove, né, que é um dos clubes, é um clube de campo, né, onde a alta elite americana se encontrava ali. E foi ali no clube de campo, no Bohemian Grove, onde se gestou, né, a ideia e se determinou que se fosse criado o Plano Manhattan. Inclusive, esse filme aí tem o Oppenheimer, né, que trata desse assunto. Sobre Bohemian Grove, eu citaria para vocês o vídeo que lançou aquele que é tido como o maior conspiracionista dos Estados Unidos, que é o Alex Jones. Eu segui o Alex Jones durante alguns anos, lá na época que eu comecei a estudar essa coisa de conspiração, né? Bilderberg, Bohemian Grove, a Cabala, os 300, uma série Ainda vou falar sobre as principais conspirações, né, em curso. Inclusive, eu tinha um canal que se chamava O Fim da Conspiração. Era um canal no YouTube, no Facebook. Esse canal, assim, eu queria desvendar o problema das conspirações. O que é conspiração e o que não é conspiração. No fim, a conclusão do canal é que a maioria das chamadas teorias da conspiração não é conspiração nenhuma. É a pura realidade, né? Quer dizer, a realidade ela excede a ficção. Em matéria de loucura, a realidade ela é muito mais intensa e pior do que a própria ficção, né? Quer dizer, não é teoria, muitas daquelas coisas eram reais. Por isso que se chamava o fim da conspiração. Tipo, a conspiração acabou, isso daqui é real. Então, por exemplo, o Bohemian Grove, onde o Alex Jones filmou ali dentro do Bohemian Grove uma cerimônia criada ali pelos globalistas, para os globalistas, ali reunidos, onde se praticava ali um teatro ao vivo, assistido ali pela alta elite. E esse vídeo, o Alex conseguiu filmar lá dentro do Bohemian Grove, essa cerimônia, onde tinha uma coruja gigante de pedra e tinha os sacerdotes vestidos com roupas sacerdotais, assim, satânicas, e assim, meio que na forma de uma ópera, apesar que não era cantado, era falado, mas as pessoas falavam muito alto, gritavam muito e criavam um certo eco. Enfim, é uma coisa que só você assistindo para você ter uma ideia, né? E ali naquele ritual satânico, né, você tinha um sacrifício ali, um sacrifício humano ali. O Alex filmou tudo aquilo, pôs na internet e imediatamente após aquilo lá, ele se tornou o grande conspiracionista dos Estados Unidos. Depois, naturalmente, foi extremamente perseguido e tudo mais, né? Mas então, voltando ao assunto, né? Eles já deveriam estar gestando isso daí em 1945, mas em setembro de 1948, o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, aprovou um documento do Conselho de Segurança Nacional, chama NSC 30, o nome do documento,
a política da guerra atômica. Então, veja, já se estava oficialmente criando uma doutrina, que foi a doutrina que conduziu à Guerra Fria, né? O documento afirmava que os Estados Unidos deveriam usar as armas atômicas de maneira imediata, pronta e eficazmente, ou seja, aquele era o momento de usar a bomba atômica. Todos os meios adequados disponíveis estavam prontos, no interesse da segurança nacional dos Estados Unidos, que se viam como a única possibilidade humana de existência humana, a única civilização conhecida pelo homem em qualquer época. Eles se viam dessa forma, e ainda uma parte da elite americana se vê desta forma, evidentemente, apesar que o país está dividido. Eu diria que os Estados Unidos é uma casa dividida, né? Bom, então assim, por que seria aquele o momento de se usar as armas atômicas? Porque naquele momento eles tinham uma evidente superioridade tecnológica sobre a União Soviética. Eles tinham perfeita consciência disso, né? E o general LeMay liderou o bombardeamento do Japão, lá, quando eles testaram, porque aquilo foi um teste. Nagasaki e Hiroshima, aliás, eu tenho um vídeo do canal, que é um dos vídeos antigos lá, não é do canal, é do blog, um texto do blog, onde eu analiso o que estava por trás ali do lançamento das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Aliás, eu ainda vou trazer isso para o canal, tá? Como que foi gestado dentro de uma loja maçônica, quem é que deu a ordem para o lançamento ali. Então, veja, então você já envolve aí maçonaria, já envolve elite secreta, se envolve Bohemian Grove, se envolve o Projeto Manhattan, né? Envolve Oppenheimer, né? Então tem várias fontes aí. O que é lançar luz no fim do túnel? Você pega várias fontes, você não tem o documento classificado ali na tua mão, né? Ou seja, você não tem uma comprovação documental daquilo que você está percebendo, mas você percebe pelas linhas que convergem para um fim, e isso é um processo intuitivo. Bom, mas continuando, veja, o general LeMay foi o indivíduo que liderou o bombardeamento lá de Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? Inclusive o bombardeio nuclear das duas cidades, né? Por isso ele ganhou vários títulos, né, de doutor honoris causa em direito. Ele ganhou vários títulos de honrarias, né? Recebeu várias flâmulas, né? Eles adoram essa coisa de honrarias, de documentos para você pôr na parede, né? Ele recebeu aí pela John Carroll University, pelo Kenyon College, pela Universidade do Sul da Califórnia, pela Creighton University, pela University of Akron e várias outras distinções, né? Veja só, após destruir duas cidades japonesas, o general, e como eu disse, aquilo foi um teste. Foi um teste. Eles estavam em guerra com o Japão. Eles tinham acabado de construir a bomba atômica, o Little Boy, que era o nome da bomba, o Little Boy, o menininho mau, o Bad Boy, tinha o Bad Boy e o Little Boy, né? Eram os nomes das bombas que eles jogaram sobre as cidades japonesas, né? Então, veja só, aquilo foi um teste assim, in loco, né? Um teste ao vivo e a cores, né? Não foi um teste virtual, foi um teste real, né? Eles queriam saber como que aquilo se comportava na prática, ou seja, em cima de populações civis, indefesas, né? Foi uma coisa realmente pensada para causar o pior mal possível. Eles queriam testar a extensão deste mal, né? Então, o general LeMay, ele organizou o Comando Aéreo Estratégico, né, chamado SAC, ou Strategic Air Command. Por quê? Porque você precisa de ter o comando aéreo para você lançar uma bomba atômica, né? Uma agência para administrar uma guerra nuclear contra a União Soviética durante a Guerra Fria. Foi assim que foi pensado. Antes do SAS, o Comando Aéreo Estratégico, estar totalmente operacional em 1949, o LeMay ele propôs às lideranças militares dos Estados Unidos lançarem preventivamente 133 bombas atômicas contra 70 cidades soviéticas, bem como algumas capitais da Europa Oriental, onde haviam tropas do Exército Vermelho. E ele propôs que isso fosse feito utilizando aí o comando aéreo estratégico durante 30 dias seguidos. O LeMay achava que os
soviéticos não tinham a mesma arma, a mesma tecnologia, eles não tinham mesmo naquele momento, lá em 1948, e a hora era aquela, quer dizer, a hora de destruir a Ásia era aquela. O plano foi amadurecendo, as reuniões foram sendo feitas ali dentro das lojas, dentro do Bohemian Grove, né? E em 1949 foi elaborado o plano Drop Shot. Os Estados Unidos atacariam a Rússia soviética com 300 bombas nucleares e 20 mil toneladas de bombas convencionais em 200 alvos localizados em 100 áreas urbanas, incluindo Moscou e Leningrado, né? Que é atual São Petersburgo, Leningrado. Né? Uma lista de alvos adicionais para ataques nucleares foi feita para os territórios da União Soviética e seus aliados. Uma lista com 1.200 cidades, que vai da Alemanha Oriental, no Ocidente, até a China, no Oriente. Moscou liderou a lista com 179 alvos designados dentro de Moscou, incluindo aí o Kremlin, a Praça Vermelha, a Catedral de São Basílio, e por aí vai, né? Enquanto em Leningrado, atual São Petersburgo, 145 alvos. A potência da arma atômica empregada, né, flutuaria entre 1,7 e 9 megatons. Veja só, a Little Boy, a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima em 6 de agosto de 1945, ela tinha 0,02 megatons. Ou seja, por isso você vê que as bombas, em poucos anos, 2, 3 anos, elas já tinham decuplicado, já tinham multiplicado por 100 o seu poder de destruição. Né? Berlim Oriental, Varsóvia, capital da Polônia, Budapeste, capital da Hungria, estavam na lista com outras cidades localizadas além das fronteiras soviéticas, o que incluía 91 alvos designados. Né? Assim, dentro da cidade você tinha alguns alvos específicos, né? Porque a bomba ela tem uma abrangência, né? Aliás, eu tenho um vídeo só dedicado aí sobre o efeito de uma bomba atômica, procurem aí no canal, que é bastante interessante, que eu usei inclusive a fonte do Caio, o alemão, né? Uma bomba lançada em Frankfurt. Eu fiz uma simulação aqui num dos vídeos do canal, né? Como é que funciona quando cai uma bomba atômica na cidade, né? Veja, de 300 operações aí para lançamento de bombas nucleares, mais ou menos umas 100 dessas 300, né? Veja, de 300 operações para lançar as bombas nucleares, mais ou menos umas 100 era especificamente para destruir eram alvos militares, para destruir, por exemplo, aviação de combate, quartéis, regimentos, locais onde tem a infantaria, onde tem as forças terrestres, as forças aéreas e tudo mais. Destruir equipamento, tropas, né? No entanto, a mais preocupante das listas, né, dos objetivos que podem ser, inclusive, encontrados, né, partes da Operação Drop Shot estão no Arquivo Nacional de Segurança, ou seja, os historiadores podem estudar diretamente nos documentos, parte dos documentos, né? Porque parte desses documentos ligados à Guerra Fria foi desclassificado, ou seja, documentos que eram classificados, que eram top secret, que eram documentos proibidos para o grande público, foram desclassificados, e isso faz parte de uma legislação, né, de livre expressão lá dos Estados Unidos, né? De desclassificar documentos após tantos anos, após 50 anos você pode desclassificar até um certo ponto, e por aí vai. Né? Então, em 2015, uma parte desses documentos foi desclassificado e ficou disponível para os historiadores no Arquivo Nacional de Segurança, lá nos Estados Unidos. Né? Uma série de objetivos aí nesses documentos aparecem lá como o título Categoria 275, ou Objetivos da População, onde ele prevê, né, como é que se daria a explosão demográfica ali em decorrência da bomba. Estimava-se que com o ataque americano, 60 milhões de pessoas morreriam. 60 milhões de pessoas, eu acho que é até bastante modesto isso daí, né? Caso a União Soviética se recusasse a se render após o ataque devastador, os Estados Unidos continuariam a bombardear regularmente áreas urbanas e industriais até que tudo fosse completamente
destruído. Aliás, eles usaram esse argumento contra o Japão. Na minha opinião, eles só tinham lá o Little Boy e o Bad Boy, né? Eles jogaram uma no Japão, o Japão não se rendeu, 3 dias depois eles jogaram em Nagasaki, e daí o Japão se rendeu. Quer dizer, qual que era o argumento? Se você não se render, nós vamos jogar a cada 3 dias uma bomba numa cidade diferente do Japão. Quer dizer, é puro blefe, né? Pura bravata, porque eles só tinham aquelas duas, né? E não é muito fácil você fazer assim, a toque de caixa, uma bomba atômica não se faz em 3 dias, né? Então veja, faz parte do jogo de informação, de contra-informação, do jogo da inteligência, da contra-inteligência, né? Os planejadores aí do Drop Shot propuseram iniciar também uma campanha terrestre, juntamente com os aliados europeus contra a União Soviética, a fim de obter uma vitória completa. Os planos norte-americanos iam muito além da atual Rússia, né? Pequim, por exemplo, aparecia aí no top 20 das 20 cidades preferenciais. Era de número 13 das cidades-alvo dos bombardeios americanos, com 23 zonas identificadas como devastadas. Como eles planejavam fazer isso? De acordo com os documentos desclassificados em 2015, ogivas nucleares seriam lançados de aeronaves estacionadas em bases no Reino Unido, no Marrocos e na Espanha. Os bombardeiros intercontinentais B-52, que é um avião de caça, né, que na época da preparação do plano Drop Shot começaram a ser distribuídos para a Força Aérea dos Estados Unidos, seriam usados para jogar as bombas lá de cima usando o bombardeiro intercontinental B-52. O que aconteceu então? Vamos lá. De acordo com o livro de Anton Cave Brown, que se chama Operação Guerra Mundial 3, o plano secreto americano, Drop Shot, o único obstáculo para iniciar o ataque nuclear maciço era o fato de que o Pentágono não tinha essas bombas atômicas aí para lançar sobre a União Soviética, né? Em 1948, Washington se gabava de ter 50 bombas atômicas. Então já não dá para cumprir o plano se você vai jogar 300, né? Além disso, não havia aviões suficientes para realizar o ataque. A Força Aérea dos Estados Unidos tinha 32 bombardeiros B-29 modificados para lançar os dispositivos radioativos mortíferos. Em 1949, segundo se diz, o arsenal nuclear dos Estados Unidos já havia alcançado o número de 250 bombas atômicas. E o Pentágono concluiu que uma vitória sobre a União Soviética já era possível. Ou seja, eles deduziram que já era possível implementar o plano, né? Felizmente, aí, para a raça humana, o teste da bomba atômica soviética, naquele mesmo verão, foi um duro golpe para os planos militares dos estadunidenses. Isso foi descrito pelo professor Donald Angus Mackenzie, da Universidade de Edimburgo, em seu ensaio O Planejamento da Guerra Nuclear e Estratégias de Coerção Nuclear. É um livro aí do especialista, aí do professor da Universidade de Edimburgo, né? Ele disse o seguinte, olha, o teste da bomba atômica soviética em 29 de agosto de 1949, a bomba atômica soviética abalou os Yankees, né? O seu monopólio da bomba atômica não iria durar muito tempo. No entanto, não alterou imediatamente o modelo do plano Drop Shot. A questão chave a considerar era quanto dano seria necessário para a rendição soviética. Continuando, olha, em janeiro de 1950, o cientista Klaus Fuchs, que era um físico teórico nascido na Alemanha e membro da equipe do projeto Manhattan, que construiu a primeira bomba atômica dos Estados Unidos, ele foi preso e julgado. O Klaus Fuchs, né, e ele reconheceu a sua culpa e foi condenado a 14 anos de prisão. Fuchs teria passado alguns segredinhos militares para a União Soviética. Que, pasmem, a União Soviética era classificada como uma nação aliada dos Estados Unidos. Veja como é que eles lidam com seus aliados. Sim, porque foi a União Soviética que venceu de fato o nazismo, como nós já abordamos esse assunto em vários vídeos aqui do canal. Veja, o Klaus Fuchs, um amigo do Oppenheimer, né, do Fermi, do Einstein, né, teria fornecido informações vitais à União Soviética sobre o projeto Manhattan, com base na certeza que ele tinha de que o monopólio nuclear dos Estados Unidos era um enorme perigo para a humanidade. E realmente eu tenho que concordar aí com o Fuchs, né? E os soviéticos criaram, então, sua própria arma nuclear e aquelas informações que ele passou teriam sido importantes. Talvez não fossem determinantes, mas, assim, ajudaram
a fazer os cálculos finais, né? Segundo consta, a União Soviética conferiu a Fuchs a Ordem da Amizade dos Povos, segundo o que se constou no julgamento dele lá, né? Uma das mais altas condecorações na União Soviética. Libertada em 23 de junho de 1959, Fuchs emigrou para a Alemanha Oriental, onde continuou a sua brilhante carreira científica e ainda veio a alcançar um considerável destaque na sua área, né? Ele é um dos tops, né, da física nuclear, né? Ele morreu em 1988. Bom, agora a parte final do vídeo, pessoal. Veja as fases do plano. O Drop Shot 1, que é de 1941. O Drop Shot 1 é um ataque preventivo contra a União Soviética com bombas atômicas, simplesmente, sem especificar quantidade nem nada. Alvos prioritários, cidades, centros industriais e bases militares. Drop Shot número 2, que é de 1946, quer dizer, o plano foi sendo elaborado, foi sendo acrescido de mais itens, foi ganhando escopo, né? Foi ganhando contexto. O Drop Shot 2, veja, um ataque maior e mais abrangente, incluindo o uso de armas biológicas e armas químicas, veja só, para complementar a arma nuclear, né? O plano agora previa a invasão terrestre da Europa Oriental com tropas, né? Evolução do plano, Drop Shot 3, 1947, um ataque nuclear contra a China comunista, que era aliada da União Soviética. O objetivo era impedir que a China interviesse no conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quer dizer, apenas para impedir que ela entrasse também no conflito. Drop Shot 4, 1948, um plano de guerra nuclear em larga escala contra a União Soviética e seus aliados. O plano previa agora o uso de milhares de bombas atômicas, né? E, finalmente, a cereja do bolo, aí, o Drop Shot 5, 1949, foi uma revisão aí do Drop Shot 4. O Drop Shot 5 considerava a capacidade nuclear da União Soviética e sua capacidade de retaliação, quer dizer, isso daí já previa que a União Soviética se defenderia com suas próprias bombas atômicas, né? O plano, aí, o 5, né, enfatizava a importância de atacar os arsenais nucleares soviéticos antes que pudessem ser usados. Aliás, é o que eu falo, que hoje, provavelmente, né, as forças de inteligência já tem tudo mapeado, né? Quem tem armas hipersônicas capaz de destruir as bases nucleares dos Estados Unidos antes mesmo que as bombas saiam do solo? Quem é que tem as armas hipersônicas? Já analisei isso no canal também. É a Rússia que tem as armas hipersônicas, né? Bom, continuando, ó, o plano da Rússia, que diga-se de passagem, né, é quem esteve lá na União Soviética e que está agora aqui no contexto atual, né? Bom, vamos falar então, vamos aqui tentar analisar. Olha, o plano Drop Shot, veja, era um plano extremamente ambicioso e irrealista, era um plano fantástico, veja. Uma guerra nuclear teria causado com certeza uma devastação inimaginável em ambos os lados. O plano, inclusive o Drop Shot 5, desprezava ou subestimava a possibilidade da retaliação soviética. Eles achavam que ia ser muito fácil destruir todas essas bases militares, inclusive já nucleares, soviéticas. O plano foi muito criticado, né? Praticamente todo mundo criticou, a não ser aquele núcleo duro, né, dentro do Pentágono, né? E também alguns políticos, né? Pessoal dentro do Deep State, né? Não, esses daí tá tudo bem, né? O plano foi criticado por ser absolutamente repugnante, né? Puramente diabólico, né? Conclusão, veja, vamos lançar a luz aqui, ó. O plano Drop Shot é um exemplo típico de mentalidade comum que vigorou durante a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Depois que o caldo já tinha entornado, né? É um período que se seguiu aí, o da Guerra Fria, né? O plano macabro, ele acabou sendo útil para o desenvolvimento de estratégias de dissuasão nuclear, por exemplo, como a doutrina da destruição mútua assegurada. Então, alguma coisa de bom também veio desse plano, né? Tipo, esse plano aqui foi feito para que ele nunca seja feito, né? Portanto, agora vamos discutir a dissuasão nuclear, porque a destruição mútua já está garantida, né? Então vamos conversar como gente grande, né? Não como um moleque doido, né? O plano Drop Shot não é completamente desclassificado, né? E começou a ser conhecido do público aí no início da década de 80, veja só, através de vazamentos e publicações de uns poucos historiadores, né? A liberação gradual e parcial de documentos governamentais confidenciais dos Estados Unidos, o plano Drop Shot, então, veio a ser conhecida só após a década de 80. Historiadores dedicados à Guerra Fria tiveram acesso a alguns documentos relevantes
e foram os primeiros a publicarem seus resultados em livros e artigos. O plano aí revela que a política externa americana foi, desde que ela se tornou grande, né, de um grande escopo, desde que ela se tornou globalista, a política externa americana, foi desde o momento em que ela explodiu e se espalhou aí pelo mundo, extremamente agressiva, extremamente perigosa para todo mundo, inclusive para os seus aliados, né? Aliás, tem a famosa frase do Henry Kissinger, né? Estados Unidos, né? É arriscado você ser seu inimigo, é perigoso você ser seu amigo. Quer dizer, com um amigo desse, ninguém precisa de inimigos, né? O drop shot ainda não é de todo conhecido. Novos documentos são desclassificados e novas pesquisas são realizadas. Pessoal, então é isso. O vídeo já está com 30 minutos de duração. Falei aí sobre o plano e a mentalidade da Guerra Fria. E, pessoal, boa parte dessa mentalidade está lá, no gabinete do Neocon, no gabinete do Joe Biden, no gabinete do lobby sionista, no gabinete, quando eu digo gabinete, eu quero dizer, são aqueles grupinhos ultra secretos, ultra fechados, né, que não vaza, né, ninguém filma ali dentro, ninguém grava, né, tem todo tipo de tecnologia para impedir que aquelas conversas vazem, né, ou então é feito em algum bunker, né, no Pacífico, ou ali no Havaí, né, ou na ilha do Epstein, ou no bunker do Zuckerberg. Quer dizer, onde é que esse pessoal mais fanático, né, a turma dos neocons também se reúne para fazer conspirações contra nós, seres humanos comuns, porque na verdade, isso há que se dizer, a guerra não é dos Estados Unidos contra a Rússia, a grosso modo, a guerra é de uma pequena elite de 0,001% da humanidade contra os civis, né? Contra a humanidade, que é 99,99% das pessoas. Então vamos ficar atentos e vamos em frente, pessoal. Prestigiem o canal, o vídeo de ontem está aí com muitas visualizações, mais de 3.000 visualizações, o canal está crescendo naturalmente, né, sem clickbait, sem sensacionalismo. Claro, os títulos, eles são feitos para mostrar os fatos de uma maneira contundente. Eu não vou colocar um título cor-de-rosa ou um arco-íris aí que não vai atrair nenhum interesse. O título ele tem que funcionar na forma de uma manchete, né? Quer dizer, nós somos um canal alternativo, um canal de livre expressão, de livre comunicação, né? Um canal de mídia alternativa, de mídia independente, mas assim, o título, ele é muitas vezes aquilo que o indivíduo vai olhar e vai falar, pô, esse daqui eu quero ver, esse daqui eu quero assistir, né? Então não pode ser um título assim inexpressivo, né? As pessoas precisam de serem comunicadas de maneira urgente sobre as coisas, para começarem a tomar medidas emergenciais, né? Para começarem a esperar, né? Não vou dizer esperar o pior, porque a esperança ela não morre, pessoal, ela não é a última que morre, a esperança nunca morre, e por isso nós vamos continuar essa série de vídeos aqui. Obrigado pela sua atenção, acione o sininho aí, torne-se seguidor do canal, né? Torne-se membro do canal, apoie o canal. Pessoal, obrigado a todos. Acredito que o próximo vídeo ele vai ser mais ligado aos fatos mais recentes que estão rolando aí. Teve um problema lá na Bolívia, aqui o STF agora quer legislar, ou já legislou em cima da cannabis sativa, tem outros acontecimentos acontecendo por aí, parece que não se sabe se vai ter a guerra contra o Líbano, ou seja, contra o Hezbollah, o Talibã está entrando aí, também contra os sionistas, enfim, tem a operação militar russa continua de vento em popa, o BRICS está crescendo, o dólar, o mundo vai desdolarizar, enfim. Vou tratar de assuntos mais pontuais, né, e de vários assuntos no mesmo vídeo, acredito que no próximo vídeo. Então, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.